Seja bem-vindo ao canal do CREA Santa Catarina. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho das notificações para ser informado de todas as novidades. Este período de 1 ou 2 anos logo após a graduação é um período de fortes emoções para os profissionais de engenharia, de agronomia e de geociências. Por um lado, nós temos a alegria da formatura e a liberdade das tarefas e das dificuldades da universidade, e também a possibilidade de ganhar algum dinheiro com o exercício da profissão. Por outro lado, nós temos a angústia, a incerteza, a insegurança e a urgência de conquistar um lugar ao sol no mercado de trabalho. Para ajudar nesse momento tão difícil, tão complicado, o CREA Santa Catarina, através do seu presidente, o engenheiro Carlos Alberto Kita Xavier, dos seus diretores e dos seus conselheiros, criou esta série Primeiros Passos no Exercício Profissional. O objetivo dessa série é entregar a esses profissionais recém-formados conhecimentos, instrumentos, ferramentas para que eles possam tomar as melhores decisões e chegar ao fim dessa primeira etapa com uma vitória, com as melhores perspectivas para as suas carreiras. Eu sou o engenheiro e professor Enio Padilha, me sinto, claro, muito honrado com essa missão. Neste episódio e nos próximos 19, nós vamos oferecer a vocês alguns conhecimentos, algumas ferramentas intelectuais que vão permitir que você ultrapasse essas primeiras dificuldades e dê os primeiros passos de forma correta no exercício da profissão, para que possa gerenciar e conduzir de forma inteligente e efetiva a sua carreira profissional. Hoje nós vamos falar de carreira e exercício profissional. Vamos entender por que essas duas coisas são diferentes e por que é importante entender a diferença entre essas duas coisas. Seja bem-vindo ao primeiro episódio da série Primeiros Passos no Exercício Profissional, do CREA Santa Catarina. A carreira e o exercício profissional são duas coisas diferentes. O exercício profissional começa no momento em que você conclui a universidade, o momento em que você se forma. Na verdade, legalmente, o exercício profissional começa quando você obtém o registro no Conselho Profissional, no caso de engenheiros e agrônomos, o CREA. Mas, simbolicamente, nós costumamos dizer que o exercício profissional começa na data da sua formatura. O exercício profissional é regido por leis, por normas técnicas, pelos conselhos profissionais, pelos códigos de ética e por uma coisa muito importante chamada profissionalismo. O profissionalismo, ele se caracteriza pelo exercício da profissão sem improvisações, com equipamentos de qualidade, com processos e sistemas diferenciados, dentro da legalidade e com princípios deontológicos muito rígidos. Isso significa que o profissional não improvisa. Não pode mais ter o padrão do estudante que faz projeto dentro do seu quarto, na sua casa ou no seu apartamento. O profissional precisa se fazer notar não apenas pelo resultado do seu trabalho, mas também pela maneira diferenciada com a qual ele exerce a profissão. Já a carreira, ela começa muito antes. A carreira começa quando você entra na faculdade, quando você se encontra com esse universo da profissão de engenharia ou de agronomia. A carreira começa neste ponto. Porque a carreira é o conjunto de todas as coisas que você conquista ou que você perde na história que você constrói ao longo do tempo em que você está exercendo uma determinada atividade. A carreira depende muito das decisões que você toma. E você começa a tomar essas decisões no momento que você entra na faculdade, e não apenas no momento em que você sai da faculdade, na formatura.
Em qualquer momento da sua carreira, o profissional pode explicar ou justificar a posição na qual ele se encontra, as conquistas que ele teve, ou as derrotas que teve que enfrentar, por conta das oportunidades ou das circunstâncias. Porém, nada é mais eficaz para explicar o fracasso ou o sucesso de um profissional do que a análise das escolhas que ele fez em algum momento no passado na sua carreira. Dois profissionais, depois de 20 ou 30 anos, podem ter tido ou vivido as mesmas circunstâncias e tido as mesmas oportunidades. O que diferencia o resultado que cada um conseguiu obter, certamente são as escolhas que eles fizeram em determinados momentos cruciais ou não dessas carreiras. Escolhas e decisões são coisas muito importantes durante a trajetória de um profissional. A carreira e a vida de um profissional é dividida em fases. Todos os autores que se debruçam sobre a análise deste assunto tratam a carreira como um processo em que cada uma das fases se sobrepõe. E o resultado obtido em cada uma dessas fases depende da lição de casa feita ou não nas fases anteriores. Portanto, é muito importante que cada fase seja plenamente vencida, ou seja, aquilo que tem que ser plantado naquela fase precisa ser plantado naquela fase, para que isso não seja um déficit, um prejuízo na fase seguinte. A primeira fase da carreira é a fase de formação, que começa mais ou menos aos 16 anos e vai até mais ou menos os 25. Isso significa que essa fase pega uma parte do ensino médio, toda a graduação, e mais um pedacinho depois da graduação. É um período na vida do profissional em que a missão, a principal meta é aprender. Ele precisa ser carregado de conhecimentos e domínios de técnicas e habilidades, porque ele vai precisar muito disso nas fases seguintes. A segunda fase é a fase da especialização. Nos dias de hoje, o profissional não especialista tem sempre muito mais dificuldade para se colocar no mercado. Portanto, a especialização é uma etapa muito importante e ela depende muito de como você desempenhou na fase anterior, que é a fase de formação. A terceira fase é a de estabilização profissional, que é quando você estabelece o patrimônio operacional ou físico da sua unidade de negócio, seja um emprego, seja um empreendimento. É nesta fase que o seu trabalho vai se consolidar e se cristalizar. A quarta fase é a fase de formação de patrimônio de reserva. Nesse período, que dura mais ou menos uns 20 anos, entre os 45 e 65 anos, você que já está estabilizado profissionalmente, inclusive financeiramente, passa a construir e acumular um patrimônio de reserva para ser usado exatamente na fase seguinte. E a fase seguinte é a fase de realização profissional. Depois de muito tempo exercendo uma determinada profissão, depois de ter conquistado o seu lugar ao sol, depois de ter feito a sua contribuição, inclusive, para o exercício daquela profissão, você vai poder, finalmente, realizar-se profissionalmente, colher os frutos de tudo que você plantou ao longo de todas as fases anteriores, ao longo de todos os anos anteriores. Neste vídeo, nós não vamos nos ocupar de tudo que pode ou deve ser feito em todas as fases. Nesta série, que é destinada aos profissionais que estão dando os primeiros passos no exercício profissional, nós vamos nos preocupar apenas com o que você deve fazer nas duas primeiras fases. A fase de formação e a fase de especialização, que é quando você é estudante de engenharia ou de agronomia e quando você é recém-formado nessas profissões. O conteúdo desta primeira fase da carreira de um profissional de engenharia ou de agronomia, ele é dedicado àqueles estudantes, as pessoas que estão ainda dentro da faculdade, que estão no núcleo
da fase de formação. Nesta fase você deve estudar muito, estudar é a principal tarefa que você tem, o principal investimento pessoal que você tem a fazer e confiar nos seus professores. Você também deve se dedicar a atividades extracurriculares, esporte, arte, política, ciências. Dedique-se a essas atividades porque elas vão construir uma capacidade de enxergar o mundo com diversidade e clareza. Nesta fase, você também deve desenvolver uma boa rede de relacionamentos com seus colegas de sala de aula, os colegas de escola, professores, empregados nessas universidades, contato com outros cursos, com outros professores. Enfim, é um grande momento para se construir excelentes redes de relacionamento. Investir tempo e energia no desenvolvimento dos fundamentos da sua profissão escolhida. Aquelas disciplinas importantes, no caso da engenharia, matemática, física, química, no caso da agronomia, química, biologia, bioquímica. Investir muito tempo na construção desses fundamentos dentro da sua cabeça. Esse é um período muito importante também para você começar a montar a sua biblioteca. Quando eu digo biblioteca, eu falo não apenas da biblioteca física, com os livros impressos, como também da biblioteca eletrônica. Quando eu digo biblioteca, eu digo a organização desse conteúdo, a organização desses arquivos ou desses livros impressos. Porque a biblioteca é o local onde o profissional vai recuperar, recolher, encontrar os conhecimentos acumulados ao longo dos seus estudos. Uma biblioteca é essencial para um profissional de engenharia ou de agronomia. Nesta fase, você deve também desenvolver um senso de profissionalismo, desenvolver práticas deontológicas, desenvolver sistemas e processos, desenvolver a capacidade de trabalhar em equipe, desenvolver habilidades de liderança, porque essas demandas aparecerão com muita força durante o exercício profissional que começa logo depois da graduação. Também é importante, neste período de formação, obter fluência em algum idioma estrangeiro. Como o inglês é o idioma da ciência e da tecnologia, o inglês é, por óbvio, o idioma estrangeiro que deve ser adotado em primeiro lugar. E por fim, recomendo muito que você aproveite todas as oportunidades para fazer viagens de estudo. Sempre que o centro acadêmico, ou a faculdade, ou algum professor propuser uma viagem de estudo, não perca essa oportunidade, porque essas viagens para obras, para instalações, para construções, elas permitem que você amplie a visão de mundo que todo profissional de ciência e tecnologia precisa ter. A segunda fase na carreira de um profissional de engenharia ou de agronomia, ela meio que se sobrepõe à primeira, de tal maneira que algumas coisas dessa segunda fase já podem até ser antecipadas lá na primeira, e algumas coisas que porventura não tenham sido feitas na primeira podem ser recuperadas ainda na segunda. E a primeira e mais importante recomendação para esta segunda fase, e aí é desta segunda fase mesmo que estamos falando, é organizar a formação continuada. Formação continuada é o conhecimento que você vai buscar por sua própria conta. Até o momento do final da graduação, sempre foram outras pessoas que decidiram o que você iria estudar, qual é a grade de formação, quais são os livros que você precisa ler, quais são as disciplinas que você precisa cursar. A partir daqui, a escolha e a decisão é sua. Que livro você vai ler, que cursos você vai fazer, que palestras você vai assistir, porque isso tudo vai acumular conhecimento e habilidade que é a sua formação continuada. Uma recomendação muitíssimo importante neste momento da sua carreira é a busca por uma entidade de classe. Associe-se a uma entidade de classe, atue, trabalhe
preste o seu serviço com generosidade a essa entidade de classe, porque isso vai permitir que você conheça pessoas importantes, construa uma boa rede de relacionamentos e contribua para a valorização da sua profissão. Nesse momento da carreira, o profissional também deve procurar orientação com profissionais mais experientes ou com os seus antigos professores sobre qualquer coisa, qualquer dúvida que ele porventura tenha. Neste ponto da carreira, os profissionais jovens, eles têm o que eu chamo de o direito à ignorância, eles devem explorar esse direito, inclusive. Tem um artigo a respeito desse assunto que está publicado no meu site, cujo link está disponível aqui na descrição desse vídeo, que explica melhor essa questão do direito à ignorância. Nesse momento da carreira do profissional, ele terá algum trabalho, ele tem uma posição dentro da cadeia produtiva, ele tem algo para fazer. E ele precisa compreender claramente as outras partes envolvidas naquilo que ele está fazendo. Quem vem antes? Quem virá depois? Qual a responsabilidade de cada uma dessas partes envolvidas? Ele precisa entender a linguagem, o vocabulário e os interesses dessas outras partes todas. Porque aí ele poderá se colocar de forma mais correta dentro desse ambiente, dentro desta cadeia produtiva. Também nessa fase você deve avaliar, sem pressa, as especialidades profissionais possíveis para você ampliar a sua formação. Observe que essa fase ela dura 10 anos, da sua graduação mais 10 anos, é o tempo que você tem para avaliar as possibilidades de especialização, escolher uma e se especializar. Você não precisa fazer isso no primeiro ano depois da graduação, nem no segundo. De tempo ao tempo, tenha calma, que as coisas acontecerão no seu devido tempo. Esse também é um momento para você buscar os conhecimentos de administração e gestão de negócios. Empreendedorismo, estratégia, a administração da produção, a administração de recursos humanos, a administração financeira, a administração do mercado, que é o tal do marketing. Estes conhecimentos são essenciais para que o seu negócio floresça, para que o seu negócio se estabeleça e se sustente. Muitos profissionais acabam indo em busca desse conhecimento quando já estão literalmente com a corda no pescoço. Se você aprender, se você buscar esse conhecimento agora, no momento em que você ainda não tem a urgência desses conhecimentos, você vai obter melhor resultado na frente por já ter esse domínio anterior. E também essa é a hora de começar a fazer, se você ainda não começou, investimentos na construção de uma marca pessoal valiosa. Nós ainda vamos ter aqui, no vídeo número 5, um episódio especificamente para falar de marca pessoal valiosa. Como eu disse antes, as outras 3 fases, que são as fases de estabilização, formação de patrimônio, realização profissional, são coisas para quando você tiver 10, 20 ou mais de 30 anos de exercício profissional. Nós não vamos nos ocupar disso aqui nessa série. Por enquanto, é muito importante que você preste atenção no que fazer nessas 2 primeiras fases, que são a base, que são as fundações e o primeiro pavimento deste grande edifício que você está construindo, que é a sua carreira profissional. Nós vamos finalizar esse primeiro vídeo com um exercício que eu quero propor para você que é recém-formado ou que é estudante dos últimos anos de engenharia ou de agronomia. Trata-se do teste de empregabilidade. Esse teste foi desenvolvido por mim há uns 5 anos e ele está disponível nesse endereço que está aparecendo aqui, que estará também na descrição do vídeo. Você vai responder a 20 questões. Cada questão tem 4 alternativas e essas alternativas vão dizer, no final das contas, qual é o nível de empregabilidade, ou seja, o quão pronto para o enfrentamento do mercado você se encontra. No final, você envia o formulário e as suas respostas serão encaminhadas diretamente para mim. Eu analiso cada uma das respostas e mando de volta o resultado, ou seja, a pontuação, as recomendações correspondentes, o que você deve fazer e quais são as providências que você pode ou precisa tomar em função
do nível de empregabilidade que você tem. Visite a página, faça o teste e vamos continuar trabalhando para o seu sucesso sustentável. Na próxima semana, no episódio número 2 dessa série Primeiros Passos no Exercício Profissional do CREA Santa Catarina, nós vamos falar sobre os desafios do profissional recém-formado. Quais são as coisas mais desafiadoras naquele momento que você sai da faculdade e tem pela frente o mercado de trabalho. Espero você lá.